Queria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías 44. Isaías capítulo 44, versos de 3 a 5. O tema que eu queria trazer em poucos minutos é o que vem antes da construção. Tema muito propício para a gente nesse momento. Versículo 3, capítulo 44 de Isaías diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. A semana inteira eu fiz a pergunta de qual seria o meu sermão nesse domingo. Na verdade, eu não fiz a pergunta, eu estava certo de qual seria o meu sermão. Na minha cabeça, desde que a obra tinha possibilidade de soltar, eu falei, vou fazer uma série de mensagens sobre generosidade, sobre doar. É óbvio, isso é muito importante. É importante que nós estamos começando um novo momento da nossa igreja em que a generosidade de muitos, e não o sacrifício apenas de poucos, vai ser importante. Mas o Senhor me direcionou essa semana, eu já tinha mensagem para pregar, mas o Senhor me direcionou para falar algo que é o que vem antes de ser generoso. O que vem antes de entender que tudo que temos é do Senhor. E o que precisamos de fato saber antes de colocarmos a mão na pá e na enxada e começarmos a construir. O Senhor nos fala essa manhã que antes de edificarmos qualquer coisa, nós precisamos ser avivados. Nós precisamos ter o coração pegando fogo. Nós precisamos de dentro para fora ajustar a percepção do dar em relação ao que temos que ser antes de dar. A palavra dele para mim foi: se o meu povo estiver com o coração avivado, os recursos virão de forma abundante. E eu me lembro exatamente de um momento de carência na história. Eu vou falar de vários momentos de carência e como o Senhor lidou com aquele momento de carência. E eu começo com um exemplo do que aconteceu no século XVIII na Inglaterra. A Inglaterra no século XVIII passou por um avivamento, passou por um avivamento muito importante, mas esse avivamento aconteceu porque ela estava em total decadência moral, total decadência espiritual, por consequência de um movimento humanista, do iluminismo. O iluminismo foi importante em diversas questões sobre a questão econômica, falou muito para a gente, mas sobre a questão social, muitas vezes colocou a gente num checkmate. O ateísmo cresceu absurdamente, moralmente a sociedade começou a cair, e esse ateísmo varreu a Inglaterra, e não só a Inglaterra, varreu a Europa como um todo. Na Inglaterra, especificamente, as igrejas esvaziaram, os sermões começaram a ficar áridos, os pastores, eles tinham a sua integridade corrompida, saíam dos púlpitos da igreja, nos seus sermões requentados, iam para os bares, iam para os bordéis, era isso que estava acontecendo. O ateísmo tomou conta da Europa, de acordo com alguns estudiosos, mais algumas décadas, não existiria mais cristianismo na Inglaterra. E não só na Inglaterra, mas na Europa como um todo. Até que um grupo de estudantes dentro da universidade. Hoje, o lugar da universidade é um lugar importante de conhecimento e saber, mas muita ideologia tem sido colocado contra o evangelho, a gente sabe muito bem. Mas dentro da universidade, da mesma forma como aconteceu antes, eu creio que vai acontecer agora. Um grupo de estudantes começou a se reunir para buscar, para orar, começou a se reunir para pedir algo vindo do Senhor, e oravam por um avivamento. Duas grandes dessas personalidades a gente conhece, mudaram a história do século XVIII,
estavam nesse avivamento, chamaram-se John Wesley e George Whitefield. A gente sabe, eles se reuniam para orar, e a partir dali o Espírito tomou conta deles, eles começaram a confessar pecados, eles começaram a ser avivados pelo Senhor, até que no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, contam os relatos históricos que os céus se fenderam e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E a partir dali, eles saíram e começaram a pregar. E as igrejas começaram a ser avivadas. As igrejas vazias começaram a ficar cheias. Os pastores começaram a cair em si e reconhecer os seus atos e os seus erros. Se voltaram para o Senhor e viraram verdadeiras chamas nas mãos do Senhor. E a igreja foi sacudida pelo poder do Evangelho. Os templos ficaram cheios e começaram a ficar pequenos. O que eles fizeram? Eles saíram às ruas, saíram às praças e tomaram a cidade. Os avivamentos que aconteceram na Inglaterra varreram a Europa e centenas de milhares de pessoas foram salvas. E os historiadores afirmam que, inclusive, mais tarde, este avivamento que salvou a Inglaterra de um banho de sangue que aconteceu na Revolução Francesa e não pôde entrar na Inglaterra porque o Senhor já tinha avivado seu povo. E hoje eu te afirmo com toda certeza, Deus pode fazer o mesmo no meio de nós. Deus pode derramar sobre nós o seu Espírito. Não se constrói em templos, não se constrói em templos com recursos apenas, mas até podemos ter recursos, construir templos, mas não se constroem templos sem um avivamento genuíno, senão tudo isso seria em vão, sem um coração queimando pelo Senhor. Meus amados irmãos, eu creio firmemente que Deus pode nos visitar com um grande avivamento, impactando a Ilha do Governador, através do que nós carregamos, impactando Ilha, Rio de Janeiro, Brasil e o mundo. Eu creio nisso. Tudo começa com o que acontece aqui dentro, gente. Tudo começa com fogo vindo do Senhor. Sem o Senhor nos avivar, tudo que fizermos seria em vão. Gastaríamos a nossa vida de forma supérflua. O Senhor nos chama para não desperdiçarmos a vida, mas para vivermos para aquele que morreu e ressuscitou por nós. E o texto que nós acabamos de ler, de Isaías 44, trata exatamente sobre esse tema, avivamento. E eu queria destacar algumas coisas sobre isso, que nós precisamos entender. Recursos são consequências de corações avivados. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Um telefonema acaba com um problema financeiro nosso. Um telefonema. É um propósito junto a alguém que fala. No mundo inteiro, o Senhor chama a pessoa, gente. É uma conexão de um servo de Deus com outro servo de Deus, ou de alguém que pode, inclusive, nem confessar Jesus como Senhor, mas que o Senhor pode tocar, como aconteceu com Nabucodonosor, por exemplo. Preste atenção nisso. O nosso problema é seria se estivéssemos a par do que Deus está fazendo e não reconhecêssemos o som e o sopro do Espírito de Deus. Tudo consiste no avivamento da igreja. E a primeira coisa que aprendo sobre avivamento é que o avivamento é uma promessa de Deus. Olha o versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa promessa tem duas características majoritárias de acordo com o texto. A primeira é que é uma promessa segura. É uma promessa segura, a promessa do avivamento. Quem está prometendo aí não é o homem. Quem está prometendo aí é o Senhor, é o próprio Deus. E Deus não mente. Deus não mente, Ele não volta atrás da sua palavra. Nada, nem ninguém pode impedir o avanço da igreja do Senhor com o derramamento do seu Espírito. Nada. O sinédrio judaico tentou impedir os discípulos de prosseguir. O sinédrio judaico tentou impedir os apóstolos, mas quando mais se perseguia, mais se intimidava, quanto mais se acuava aos apóstolos, mais a igreja crescia. Mais tarde, o Império Romano tentou impedir.
que a igreja prosseguisse. Tertuliano, inclusive lá no segundo século, ele falou algo impactante demais. Ele falou, um homem sanguinário matava os cristãos, e ele disse algo: quanto mais se matam os cristãos, parece que o sangue dos cristãos bate como semente no solo. Nada pode impedir a igreja do Senhor de crescer. E o Império Romano queimava os crentes, crucificava os crentes, jogava os crentes às feras, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Eu quero exemplificar isso com algo que aconteceu no século XVI. Em 1553, morre precocemente o rei Eduardo VI na Inglaterra. Quem assume o lugar dele foi uma mulher chamada Maria Tudor, conhecida como Maria Sanguinária. Por quê? Porque matava todos os que professavam o evangelho. O que ela fez como uma das primeiras coisas, depois que assumiu o poder, ela queimou em praça pública os 3 grandes referências do cristianismo, os 3 grandes pastores da época, Ridley, Latimer e Cranmer. Ela chegou em praça pública e dizimou os 3. Deu um recado ao povo: quem se opor ao que falar, quem professar a sua fé, vai acabar como seu líder. E foi o que aconteceu. Uma chacina toma conta da Inglaterra, uma chacina de cristãos. Muitos, a partir dali, fugiram. O que Maria Tudor estava pensando? Eu vou acabar com o cristianismo na Inglaterra, é isso que vou fazer. Muitos fugiram com medo da morte e foram, só que não contavam que no século XVI estava no centro, no apogeu, na efervescência da reforma protestante, que foi um avivamento cristão da época que aconteceu na Europa. Aqueles cristãos que saíram correndo da Inglaterra se estabeleceram em outros lugares da Europa. 5 anos depois, Maria Tudor falece também de forma repentina. Sua irmã Elizabeth assume, e o que acontece é que o primeiro decreto da sua irmã Elizabeth foi repatriar de volta os refugiados cristãos. O que aconteceu? Os refugiados retornaram para a Inglaterra, mas retornaram tendo contato com o avivamento que estava em curso na Europa por causa da reforma protestante. Qual foi o resultado? Sim, eles desencadearam, aquele povo que voltou avivado pela reforma, desencadearam na Inglaterra um dos mais importantes movimentos da reforma e reavivamento na história da igreja, o movimento dos puritanos. Qual foi a conclusão? Quando Maria Tudor pensou que ela estava destruindo a igreja de Jesus, ela estava promovendo a igreja. Promovendo a igreja. A igreja, meus irmãos, é indestrutível. A igreja, meus irmãos, é imbatível. A igreja de Deus vai avançar. E se Deus visitar a sua igreja com o poder do Espírito, não há inferno, não há onda do inferno que possa deter os passos da igreja do Senhor. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. É muito bonito isso. A gente pensa como humanidade que a história está nas nossas mãos, mas o Senhor está lá de cima, assim como fez com João, trevou para o céu e falou: vou te mostrar o que eu estou fazendo. Trouxe para a imagem celestial no meio de chacina de cristãos do primeiro século, e ali estava o trono, e no trono da glória não tinha ninguém, e trouxeram um livro, daqui a pouco entra o cordeiro com o livro na mão, e falaram assim: quem pode abrir o livro? Ninguém poderia abrir, mas o Cordeiro de Deus abriu o livro e diz: eu tenho a chave da história nas minhas mãos, nada foge do meu controle. Isso é bom demais. Mas há também uma segunda característica dessa promessa de avivamento. Verso 3: derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, e derramarei meu espírito sobre a sua descendência. 2 palavras aqui eu destaco. A primeira é derramarei, e a segunda é torrentes. E as 2 palavras, elas nos dão ideia de coisas grandes, de coisas abundantes e caudalentas. Muita água, torrente. E Deus, aqui nós aprendemos algo sobre o avivamento, que é uma promessa de Deus, é que Deus não dá o seu espírito por medida. Deus não dá o seu espírito aos poucos, em cadinho. Ele dá de forma abundante. E aqui eu queria compartilhar um desses movimentos de avivamento que Deus deu de forma abundante, a sua mão e o seu espírito.
Século XIX, uma família pobre morava nos Estados Unidos e trabalhava num campo. Essa família que trabalhava no campo tinha 6 filhos. A esposa grávida mais uma vez, e enquanto estava grávida, seu marido morre. Pois aquele seu marido deixou 6 filhos e uma viúva grávida. O 7º estava para chegar, quando nasceu não era 7º, era 7º e 8º, era gêmeo. Aquela mulher falou, eu vou criar essas crianças. Não tinha dinheiro para isso. 8 filhos, gente. Acordava cedo para ir para a lavoura e aos 40 anos, de noite chegava aos 40 anos, já estava com o cabelo branco, a pele toda cortada, devendo todo mundo. Os seus credores falou assim para ela, dê alguns filhos para que eles sobrevivam. E ela falou, não, eu vou fazer de tudo, são os meus filhos, o Senhor me colocou, eu os amo. Aquelas crianças cresceram. E quando o seu 5º filho já estava grande, disse à sua mãe, mãe, vou para a cidade grande, vou sair da roça. Vou para a cidade porque Deus tem um plano na minha vida. Ele foi para Boston. Quando chegou em Boston, ele conseguiu um emprego numa sapataria. Um dos seus clientes chegou para comprar um sapato, olhou para ele, era professor da escola dominical. Olhou para ele e falou, menino, eu tenho algo para falar para você. Chamou ele num canto, pregou o evangelho para ele. Aquela tarde, aquele menino aceitou Jesus, aquele rapaz aceitou Jesus e começou a caminhar com o Senhor. Um dia esse jovem entra numa igreja e o pregador está dizendo o seguinte, e ele continua dizendo a mesma coisa, o Senhor, o mundo está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem totalmente entregue nas mãos de Deus. Aquele rapaz, ele orou assim, meu Deus, eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. Senhor, coloca a sua mão sobre mim. Se o mundo está para ver, aponte sua mão para mim e me escolha. Sou eu. E ele começa a pregar, testemunhar do evangelho, viver frutos de santificação. E começa a pregar. E um dia ele estava pregando em Chicago. E 2 mulheres da igreja metodista, mas não sei se era só da igreja metodista, não. Provavelmente devia ser aquela senhorinha do coque, sabe? 2 mulheres da igreja metodista pararam ele na porta da igreja e falaram assim, nós estamos orando por você, meu filho. O Senhor nos incomodou para orar por você, para que Deus o revista do poder do Espírito de Deus. O poder do Espírito vai fazer a mudança e a sua oração, aquela que você fez ao Senhor, vai se concretizar. Esse homem esse menino, um dia caminhava pelas ruas de Nova York, estava na Wall Street, e quando de repente o Espírito Santo veio sobre ele, com grande poder, e ele saiu correndo, entrou na casa do amigo, e quando chegou ali, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos e disse que pareciam que correntes elétricas entravam e saíam do seu corpo. E quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma. Não só a sua história, mas a história dos Estados Unidos, da América, nunca mais foi a mesma. A partir daquele dia, aquele homem ganhou mais de 500 mil pessoas para Cristo. Aquele homem era Dwight Lima Moody, um dos maiores avivalistas da América e da história. Dwight Lima Moody, Deus, esse Deus que fez lá no passado, ele fala para mim e para você hoje, Deus é o mesmo e Deus pode fazer o mesmo ainda hoje. Não há limites para o poder de Deus. Faz essa oração hoje, Senhor, olha para mim. Senhor, sou eu. O Senhor procura, diz o texto bíblico, que ele passa pela terra e procura adoradores, procura gente que diga sim, Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir a promessa do avivamento. E essa promessa é segura e essa promessa é abundante. Segunda coisa que eu quero destacar é que o avivamento não é só uma promessa de Deus, mas também é uma necessidade da igreja. Versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E aqui eu destaco 2 palavras, ele derramará água sobre terras secas e uma expressão, a segunda palavra, sobre os sedentos. A água será derramado em sequidão em quem tem sede. Ou seja, você sabe como a igreja vai experimentar o que é avivamento? É quando a igreja tiver sede de Deus. É quando a igreja tiver desespero por Deus. É quando a igreja tiver abstinência pela sua presença. Sabe aquela abstinência que você tem que olhar o celular toda hora? Imagina se isso fosse com Deus.
Pô. É ou não é? Tira esse negócio de vibrar, cara, senão tu vive escravo desse negócio aqui. Pô. Imagina se Deus fizesse assim. Tá na hora. Deixa eu ver o que é. Só existe água sendo caída, derramada, em lugar de aridez, em quem tem sede. Sede de Deus! Sede de Deus! Quando nada mais importar, quando Deus for o grande e maior inspiração da igreja. E é por isso que, historicamente, nunca houve nenhum avivamento que não tenha sido precedido de oração. Esse é o lugar de provocarmos sede. Oração, oração, oração. E aqui eu quero destacar um avivamento especificamente. O avivamento da Coreia do Sul. A gente sabe que a Coreia do Sul é o lugar onde tem mais cristãos no mundo. O evangelho na Coreia do Sul é muito recente. Tem 100 e poucos anos que o evangelho chegou lá. E você sabe que o evangelho chegou lá através dos presbiterianos, da igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Vou fazer um recorte da igreja presbiteriana, mas isso vale para a igreja batista, é o mesmo gráfico. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Se nós somarmos todos os presbiterianos hoje no Brasil, e o evangelho, a igreja presbiteriana chegou no Brasil 28 anos antes do que chegou na Coreia do Sul. Se nós somarmos todos os evangélicos, não tem 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de membros. 1,5 milhão de convertidos. Mas agora, a igreja presbiteriana da Coreia do Sul, que começou 20 anos depois, hoje, eles já são mais de 10 milhões de pessoas que disseram sim para o Senhor. Igreja de 5 mil membros, 10 mil membros, 15 mil membros, 25, 50 mil membros. A maior igreja da Coreia do Sul e a maior igreja do mundo tem 700 mil membros. 700 mil membros. Muitos pastores vão conhecer aquele lugar. Eu escutei o testemunho de um dos pastores que foi conhecer, um dos pastores certa vez foi lá, foi conhecer as igrejas na Coreia e fez uma mesma pergunta para todos os pastores. E a pergunta era essa: qual é a causa principal que vocês apontam para o crescimento da igreja? Todos eles foram unânimes. Oração. Oração. Nós oramos. É o que nós fazemos, nós oramos. Aqui, dentro da nossa cultura, nós temos alguns processos de formação de igreja. Lá na igreja coreana é diferente. Tem um processo que a gente nunca fez aqui. Eu acho que a gente deveria, de repente, até chancelar. Dentro da cultura coreana, não se começa uma igreja antes que se tenha começado um horário fixo, diário, de oração pela madrugada. A igreja é fundida na oração. Aí esse pastor falou assim, ele fez análise, não, mas aí é mais fácil, né? Isso acontece com vocês, porque a cultura de vocês já tem esse lance da meditação, da oração. Aí o pastor coreano falou assim, deixa eu falar um negócio para você, não é nada disso. No mundo inteiro, as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós aqui levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Já cortou assim, corte rápido. Como é que é? Tramontina. Olha o jabá. As igrejas lá, todas elas, aí esse pastor mesmo comentou sobre isso. Ele disse que as igrejas sempre têm. Eles vão orar na igreja. 4 horas da manhã tem um culto de oração, 5 horas da manhã tem um culto de oração, 6 horas da manhã tem um culto de oração, 7 horas da manhã tem um culto de oração. Se a gente fizesse um culto 4 horas da manhã aqui, viria alguém? Olha aí, galera do fogo, com certeza. É isso aí. 4 horas da manhã. Aí ele chegou no culto das 4 e falou, quero ver. Igreja de 10 mil pessoas, assim. 10 mil lugares. Chegou 3h30 da manhã, já estava o diácono, assim, no estacionamento, assim, ó. Com aquelas lanterninhas, porque era tudo escuro. Para botar os carros, assim. Ele falou que quando entrou na igreja, faltavam 5, 10 minutos para começar. A igreja não só estava... O primeiro culto de oração, 10 mil pessoas, e tinha mais umas 100, 200 pessoas no púlpito, porque não tinha mais lugar. O coral togado para cantar. Aí, primeiro adoravam o Senhor, daqui a pouco a igreja começava a orar. Quando a igreja começa, fogo caía, meu. O céu descia. Ele ficou impressionado. Isso na primeira. Depois já tinha uma multidão para entrar às 5, sabe? E por que isso acontecia?
Porque Deus derrama água sobre os sedentos. Porque as torrentes de Deus caem sobre a terra seca. Se nós quisermos experimentar um grande avivamento, primeiro nós precisamos ter fome de Deus. Nós precisamos ter sede de Deus e buscarmos a Deus em oração. Precisamos lembrar o processo de Deus. E qual foi o processo de Deus para que o Espírito fosse derramado? Primeiro, antes de Deus enviar a igreja ao mundo, Deus enviou o Espírito à igreja. E esta ordem não pode ser alterada. De que adianta construirmos templos se o Espírito não nos inundar? Não há poder sem oração, nunca houve poder sem oração. Se a igreja quer poder, se a igreja quer avivamento, ela precisa primeiro ser despertada para oração. 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 Se a igreja orar, se a igreja tiver sede de Deus, Ele vai derramar sobre nós torrentes do seu Espírito. É promessa de Deus e é necessidade da igreja. Em terceiro lugar, eu já estou acabando. O avivamento deve ser buscado também pela igreja. Nesse texto, o Espírito Santo é simbolizado pela água. Mas por quê pela água? É simples. É porque não tem vida sem água. A base da nossa vida, o que é mais elementar é a água. Você pode ficar sem comer um tempão. Sem água, no máximo 5 dias, senão você morre. Sabe? Você pode ter o melhor terreno. Você pode ter o melhor semente. Você pode ter a melhor tecnologia, mas se você não tiver água, a semente morre. Isso significa que nós podemos construir o templo mais bonito, nós podemos ter os melhores músicos, nós podemos ter a tecnologia mais sofisticada, nós podemos ter os melhores pregadores, mas se não tivermos a obra poderosa do Espírito Santo, não tem vida na igreja e não precisa nem começar a construir, porque nada vai acontecer, será um fracasso. Ele quem dá o arrependimento, Ele quem dá a fé, Ele quem regenera, Ele quem batiza, Ele quem traz poder para a igreja, Ele quem santifica a igreja. Nós precisamos ter sede de Deus. Ele, assim como a água, é o elemento básico para a nossa vida. Mas a água também tem outra função. A água também é necessária para a purificação. E o que retém as chuvas de Deus sobre nós? É simples. Só uma coisa retém as chuvas de Deus sobre nós. O nome disso é pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os vossos ouvidos estão obstruídos para que não possa ouvir. Mas o versículo 2 termina dizendo assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe qual é o problema da igreja contemporânea, gente? O problema da igreja contemporânea é que muitas vezes ela está imitando o mundo. E eu não vou falar em imitar o mundo de fazer uma música, não tem nada a ver com música, tem a ver com praticar do que é certo e do que é errado. Vou dar um exemplo. A cada 3 pessoas no Brasil, uma é cristã. Isso é bom ou isso é ruim? Eu vou falar, depende. Por quê? Será que na mesma proporção, os índices de criminalidade, os índices de divórcio, os índices de drogadição, eles diminuíram? Eu posso lhe afirmar pelas pesquisas que não. Sabe o que isso significa? Que o evangelho que a gente está vivendo, já diria o pregador, tem se espalhado pelo Brasil como um mar, mas na profundidade de um balde. Enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver constrangimento para fazer o que Deus quer, nada feito, nós vamos ficar brincando de ser crente. É preciso ter choro pelo pecado. A ordem de Deus é: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Sem santidade não tem sede de Deus, não tem avivamento, e as chuvas são retidas. E o terceiro propósito que a água tem é que a água cumpre o propósito de matar a sede.
Eu não sei se você entrou aqui hoje, ou alguém que está aqui, que é um empresário bem-sucedido, está super bem, está na crista da onda, tem 2 milhões de seguidores no TikTok, faz assim, ó, bem como ninguém. Eu não sei qual é a sua, mas eu vou ter que dizer algo. Se você está aqui, você pode ser o empresário mais rico do Rio de Janeiro, mais rico do Brasil, você pode morar no melhor apartamento do Rio, você pode ser a pessoa mais conhecida do Rio de Janeiro, mas se você não for cheio do Espírito de Deus, a sua vida vai continuar vazia. Essas coisas não podem satisfazer o homem. Só o Espírito Santo pode nos dar plenitude de vida, assim diz a palavra. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque só Ele preenche o vazio. Ele é o sentido da vida, e é por isso que nós precisamos de um grande avivamento espiritual. Não adianta, pode buscar. Diz o salmista que existe um vazio dentro do nosso coração que só pode ser preenchido pelo Senhor. Você vai vagar, vai tentar no dinheiro. Diz o autor de Eclesiastes, que fez tudo. Teve mulher, teve dinheiro. Salomão, né? Teve tudo. No final das contas, ele falou assim, vi tudo que era poeira, névoa de nada, bolha de sabão. Já foi Deus que criou a gente assim. Isso aqui que está aqui dentro só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E por último, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Versículo 4. E brotarão entre a erva, como salgueiro, junto aos ribeiros das águas. O primeiro resultado exponencial que o avivamento promove é o crescimento numérico exponencial. O avivamento traz consigo uma promessa, que acabamos de ler. Os descendentes de Abraão brotarão como salgueiro, junto às correntes das águas. E eu creio, isso já tem acontecido no nosso meio, onde já pensou há 5 anos atrás, éramos 1, 2 células, com 20, 30 pessoas, são 800 pessoas, mas isso é só o começo do que Deus fará. Só o começo, são algumas gotas de água, é mais do que isso, brotarão filhos de Abraão, servos do Senhor, da onde a gente não pensou que brotaria. Tem uma história de um dos grandes missiólogos que a gente tem no Brasil, chamado Ronaldo Lidor, talvez seja o maior. Ele esteve falando na nossa última conferência de Paixão às Escrituras. Ele foi fazer um projeto de missões, evangelizar, falar do evangelho de Deus para os concombas, em Gana, na África. Diz a história que ele chegou lá e não tinha estrada, não tinha lugar no GPS. Ele teve que ir de mapa e no mapa não encontrava. Foi tirando o mato para entrar, chegou na tribo. Quando chegou na tribo, ele fez o seguinte, ele orou 3 meses e jejuou, pedindo uma estratégia ao Senhor, o que fazer, como fazer. Depois de 3 meses, o primeiro milagre veio. Qual foi ele? Ninguém conseguia falar o nome dele. Ronaldo era difícil falar na língua daquele povo, dos concombas. Aí eles apelidaram o Ronaldo. Apelidaram o Ronaldo de Umburbe, que traduzindo, Umburbe é o homem que diz que existe um Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que grande introdução para uma mensagem, é ou não é? Qual é o seu nome? Meu nome é Umburbe. Umburbe, ou seja, meu nome é um homem que diz que existe um Deus. Aí a segunda pergunta da pessoa vai ser o seguinte, então tá bom, qual é o seu Deus? Aí ele chegava numa tribo e as pessoas perguntavam, qual é o seu Deus? Por causa do nome dele, ele falava assim, faz o seguinte, reúne o povo da tribo que eu vou falar sobre meu Deus. E ele começava a pregar a partir dali. Obrigado. Ele começava a pregar a partir dali. E começou a pregar, e os resultados ainda muito difíceis. Até que uma mulher, que estava 3 dias a pé da onde Ronaldo morava, escutou que existia um homem que diz que existia um Deus. Levou o seu filho enrolado para conversar e viajou 3 dias para conversar com Ronaldo. Chegou lá, a mãe falou assim, pastor, eu vim aqui, Umburbe, eu vim aqui para saber se realmente existe um Deus. Ele falou, existe. Bom, se existe um Deus, eu creio que ele pode fazer isso. Entregou o seu filho no colo daquele missionário. Quando ele desembrulhou a criança, a pele da criança estava toda necrosada. Estava toda morta. A criança estava prestes a falecer, a morrer mesmo. Ronaldo tomou um susto com aquilo. Ele falou assim, nós vamos orar. E o meu Deus pode fazer.
Diz a história que aquele missionário levantou aquela criança, Ronaldo, e falou assim: Senhor, eu tenho orado por uma estratégia para alcançar esse povo. Eu creio que isso é uma estratégia sua. Eu entrego essa criança nas tuas mãos agora. Tu és poderoso para curar essa criança e toda essa comunidade te entender e te conhecer como Senhor e Salvador. Orou, entregou aquela criança na mão daquela mãe, embrulhou aquela criança e a mãe fez todo o caminho de volta sem desembrulhar a criança. Quando chegou lá, na onde ela morava, ela começou a desembrulhar e, pasmem, meus irmãos, aquela pele daquela criança estava curada. Aquela mulher começou a pular, deixou a criança ali e começou a ir pelas vilas falando: existe um Deus, existe um Deus. Começou a falar o nome daquele missionário, Umburbe, existe um Deus, existe um Deus. Diz a história que a partir dali, todos os dias, dezenas batiam na porta de Ronaldo para aceitar a Jesus. Os feiticeiros daquelas tribos vinham chorando para aceitar Jesus. Resultado daquele milagre, o resultado daquele que disse sim. Ronaldo passou 5 anos ali, plantou 14 igrejas com mais de 4.000 pessoas convertidas. E hoje já são dezenas de milhares de pessoas convertidas, porque quando Deus derrama o seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiro junto às correntes das águas. É a casa do pão, gente. Belém, onde Jesus nasceu, se a gente for traduzir, se chama Casa do Pão. E padaria, você não precisa fazer uma propaganda na padaria. Olha, temos pão fresquinho para você. O melhor propaganda da padaria é qual? O cheirinho do pão. Quando o cheiro do pão está na casa do pão, todo mundo desce para provar. O Espírito sendo derramado. E o segundo resultado que o avivamento promove está no verso 5. Que diz assim: este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. O segundo resultado de um avivamento não é apenas o crescimento numérico, mas é o testemunho de todos os cristãos. O avivamento nos enche de ousadia para pregar a palavra de Deus. Se somos avivados, se somos cheios do Espírito, só sai evangelho da nossa boca. Isso tem acontecido no nosso meio, porque não tem como, gente. Se aquece o nosso coração, a gente fala: cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Não faz mais sentido só conversar sobre futilidade. Eu sei quando um cara está avivado, quando o papo chega comigo: pastor, já falei com meu filho, hoje eu já falei com um aqui fora. Chegou assim, falei: pastor, trouxe um de manhã, foi top. Falei coisa, já chegou outra aí, vou assistir de novo. Que a gente anda em outra rotação, gente. É outra rotação. Não faz. Em nada temos a nossa vida preciosa, contanto que compramos o evangelho que nos foi estabelecido, nos foi dado. Não faz mais sentido. Quem vive na rotação do eterno não consegue viver para o presente apenas. Vou repetir. Quem vive na rotação do eterno não consegue viver para o presente apenas. Para o que vai até o túmulo. A gente abre a boca. Então testemunha: eu sou do Senhor. Eu vivo para o Senhor. Uma história nossa. Aqui na CM, Associação Cristã de Moços, tem uma escola, a gente sabe disso. E tem uma criança nossa aqui, Samuel, homem de Deus, vai ser um pastorzão. Filho de Milton, sua esposa. Homem de Deus. E Ana Paula, isso. Estuda na CM. Professora dele é você. Pô, você está estragando a história, Dani. Pô. Chegou. Eles faziam culto mensalmente lá, sei lá, uma vez por semana. E no final um professor orava. Um dia pediram para a professora orar. E a professora falou assim: eu não sei orar. Daí
ela ficou muito abatida com aquele negócio. Samuel percebeu. Moleque, menino. Quantos anos Samuel tinha, Dani? 8 anos. Chamou ela num canto e falou assim: professor, eu tenho um negócio para falar para você. Não fica triste não, porque Deus vai se revelar a você e você vai ser a grande mulher de Deus. A Dani ficou... Eu até me emociono, sabe? A Dani foi a primeira pessoa que eu batizei. No primeiro culto da nossa igreja, veio Dani, Rodrigo, Lu, aceitaram Jesus. A partir dali foram batizados. Começaram a ser impactados pelo Senhor. Dani começa a pastorear o quê? Criança. Abriu uma cela de kids. E hoje é supervisora na nossa igreja. Dani está aqui, ó. Uma criança, gente, uma criança. Isso me trouxe à memória um versículo da Bíblia. Sabe qual é? Abra sua boca e eu a encherei. Abra sua boca e eu a encherei. Quando eu comecei a pastorear, eu tinha... até hoje, gente, vocês não sabem da responsabilidade que eu sinto de assumir o púlpito dessa igreja todo domingo. A responsabilidade imensa. Será que eu vou ter que dar para a igreja no domingo seguinte? Eu sempre fico com isso. Hoje está um pouco melhor, sabe por quê? Porque um dia uma tia minha, mãe da Isabel, tia Elma, chegou para mim e falou: filho, nem sabia que eu estava assim, filho, ela falou assim, do nada, falou: não se preocupe com o que você vai falar, porque não é você quem fala, é o Espírito de Deus. Abra sua boca e eu encherei. Hoje, meu irmão, o cara pode ser milionário, trilardário, pode ser presidente, pode ser o... Meu irmão, Deus usou pescadores, gente que não valia nada para a sociedade, e quando abriam a boca, fala: como é que pescadores falam assim? Sabe por quê? Porque Deus usa, é Ele quem faz, e não é o que nós podemos oferecer. Abra sua boca e eu a encherei. É uma igreja que vai, não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, não é a sua abordagem, é o poder do Evangelho. Então abra sua boca e fale deste nome, porque é impossível você estar tomado pelo Espírito de Deus, revestido com o Espírito de Deus, com esse grande tesouro que pode libertar os cativos, dar vista aos cegos, levantar os caídos, e você ficar calado. É hora de abrir a sua boca. Fale sim, diga sim, abra a sua boca, o Senhor quer nos usar. A minha oração é que Deus nos visite essa manhã, que Deus sopre sobre nós o seu sopro, que Deus renove as nossas cinzas, acenda as nossas brasas e acenda o fogo santo no nosso coração, trazendo sobre nós esse poderoso derramamento do Espírito de Deus. Não se constroem templos feitos por mãos, sem templos edificados pelo Espírito, sendo forjados. Gente, olha só, a gente só tem uma vida. Chega de viver por acaso, chega de viver para pagar boleto. O que o Senhor fala para mim e para você é: você está tendo uma oportunidade imensa de mudar uma geração. Eu falo isso porque eu acredito nisso. Eu quero fazer isso. Cara, daqui a pouco o culto vai acabar, esse clima espiritual vai acabar também. Nós levamos de uma mensagem, não é o que a gente aprende, nem o que a gente sente, mas o que a gente decide. Eu te convido hoje, decida pelo Senhor. Diga sim pelo Senhor. Diga sim a viver o sobrenatural. Diga sim a ser confrontado para melhorar. Diga sim a vencer o pecado. Diga sim a responder com o sim. Eu quero abrir uma célula. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Eu quero cuidar de pessoas, discipular de pessoas. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Eu quero contribuir na obra da igreja. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Eu quero ser avivado pelo Espírito de Deus. Se você vai dizer sim hoje, essa manhã, encher, você acredita no que eu falei hoje? Você acredita no que eu preguei? Então, se você acredita nisso, eu quero que você responda com sim. Fique de pé no seu lugar, dizendo sim ao Senhor: sim, eu quero.
Sim, eu quero, sim, eu quero, sim, eu quero, sim, eu quero. E eu quero que você cante agora para o Senhor assim, diga. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Diga ao Senhor, diga, vem Senhor. Diga mais uma vez, eu já coloquei, diga ao Senhor. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, yeah. Tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Diga isso mais uma vez, meu Senhor. Pode morar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Diga, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, pra sempre, pra sempre, pra sempre e sempre e sempre. Eu já acabei o culto, mas eu preciso fazer ainda um convite. Se você está aqui essa manhã e quer começar uma vida nova com Cristo, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, sou falho, entra no meu coração, muda a minha vida, faz tudo de novo, toma conta da minha história. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Orou comigo? Levanta a sua mão lá em cima. Se você orou comigo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Mais alguém aqui orou? Deus abençoe você, estou vendo você lá atrás. Mais alguém aqui orou? Mas alguém aqui hoje está voltando para os caminhos do Senhor? Eu preciso acabar por causa do horário, me perdoem. Se você está voltando para o caminho do Senhor hoje aqui, levante sua mão onde você estiver, dizendo: eu estou voltando, Senhor. Deus abençoe, eu estou vendo você. Deus abençoe, eu estou vendo você. Mas alguém aqui voltando para os caminhos do Senhor? Aleluia, glória a Deus, glória. Todos que levantaram sua mão agora, levantem lá no alto. A gente vai acabar com essa oração. Se você levanta isso, levanta lá no alto. Se você orou, eu vou pedir para que a gente dê cada um abraço nesse povo que está levantado aqui, ó. Também tem um outro menino aqui, vai nesse, isso, obrigado. Vai nesse aqui, a Luísa. Aqui, ó, vai nesse menino aqui, isso. Temos também uma pessoa lá atrás, isso. Todos estão. Quem não está com alguém do lado ainda, fica com a mão lá no alto ainda. A gente só quer dar um abraço, isso. Aleluia, glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Vamos terminar esse culto abençoando esse povo que diz sim para o Senhor. Senhor, esse povo é teu. Nós entregamos esse povo a ti, é gente tua, que hoje está começando uma vida nova contigo, e eles se propuseram a isso. Teu Espírito invada esse povo, e como aconteceu com o Moody, como aconteceu com o Lidório, como aconteceu com grandes homens de Deus, com George Whitfield,
como aconteceu com esse povo que foi falado aqui, que esse povo seja cheio do teu poder, cheio do teu Espírito. Te peço pela nossa igreja, Senhor, nós não queremos um tijolo colocado sem que antes um tijolo espiritual seja colocado nas nossas vidas. Nós não queremos que nada seja feito de forma física sem que a nossa integridade diante do teu evangelho esteja preservada. A ti seja a honra e a glória. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor e vamos sair daqui dizendo que a glória seja dada a Ele. Vamos.